Em São Paulo, uma seca danada, não chove há mais de um mês, e lá no sul aquela tragédia por causa das inundações. E aqui não chove de jeito nenhum, e lá no sul não para de chover. E no meio disso, os políticos endurecem na hora de pedir dinheiro para as suas campanhas, dinheiro para suas bases, para seus interesses, para a manutenção das suas mordomias. Mas os políticos afrouxam tudo o que se refere às regras para o desenvolvimento sustentável do país. Seja lá o que isso signifique. O povão não entende. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está sendo muito criticado por isso. Voltando agora no histórico dele, a imprensa descobriu que ele realmente flexibilizou muito as coisas e acabou facilitando a vida de muita gente que não tem como prioridade preservar a natureza. Nem a manutenção do sistema de diques e comportas do Guaíba, que tem mais de 50 anos, nem isso foi feito. Mas eu não quero aqui jogar toda a culpa no governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que acho até que é uma boa figura. Mas ele precisa se destacar mais, se diferenciar dos políticos normais que a gente tem aí, comuns. Ele precisa ter ideias voltadas para essa questão do clima, se ele quiser realmente ser um político de futuro. Porque praticamente não existem políticos conhecidos, famosos, populares, que defendam com unhas e dentes esse tema de preparar as cidades para a questão climática. Questão climática é uma coisa tão aberta. A verdade é que o assunto não é debatido porque não dá voto, gente. O grosso da população brasileira não entende o significado de expressões como desenvolvimento sustentável, aquecimento do planeta, clima extremo e outras tantas que tem por aí. Que foram expressões criadas a partir de estudiosos, de cientistas, de pessoas muito bem formadas e informadas a respeito do que está acontecendo com o clima da Terra. Mas essas pessoas têm essa mania de falar difícil e o povo precisa de alguém que fale fácil, que o povo possa entender. E isso também é culpa de nós jornalistas, que até hoje não achamos um jeito simples de explicar ao povo o que está de fato acontecendo com o clima e o que cada pessoa pode fazer, deve fazer, para evitar essa revolta da natureza. Eu lembro dos anos 80, quando eu era repórter da Globo de São Paulo, estava chegando aqui em São Paulo e havia uma cobertura muito forte que era sobre a poluição do ar. A cidade tinha uma camada de fumaça no céu, permanente. Uns dias ela ficava um pouco mais, tinha vento, né? Se dissipava, mas em determinados dias ela se concentrava mais e mais e mais, ficava difícil de respirar. E aos poucos, com a cobertura da imprensa, as pessoas ficaram sabendo que existia até uma empresa naquele tempo, a CETESB, que fazia a medição dos níveis de poluição. Acho que a CETESB existe até hoje, mas já não é mais com aquele glamour, com aquela evidência, com aquela relevância. De tanta imprensa falar disso, medidas práticas foram tomadas. Os automóveis, os veículos, ganharam uma coisa chamada catalisador para filtrar a emissão de gases, porque na época os carros jogavam toda a fumaça no ar e isso aumentava em muito a poluição. Então, catalisadores passaram a ser colocados nos carros já direto na fábrica, vinham de fábrica. Aumentou o preço dos carros e tal. Havia postos de fiscalização dos motores, porque motor desregulado polui. E aos poucos, a poluição do ar em São Paulo diminuiu. Mas e agora? Porque não é só falar de carro elétrico. Ah, não, vamos trocar nossa frota pelo carro elétrico. Até 2035 não tem mais carro a combustão, vai ser só carro elétrico ligado na tomada. Isso não é real, isso não é viável. Pode ser viável em alguns países, mas no Brasil não é. Carro elétrico não vai resolver o problema, somente ele sozinho. Tem que parar o desmatamento, tem que construir não,
criar mais parques e construir menos prédios, as indústrias têm que despejar menos fumaça. Para isso, elas terão que produzir menos. E mesmo assim, as cidades têm que investir na sua infraestrutura anti-enchentes, como fizeram Nova York, Amsterdã na Holanda, a China está fazendo, e o Brasil não fez e não faz. Porque se tivesse feito, não estaríamos debaixo d'água lá no sul do país. Levou tanto tempo para a gente entender sobre a importância de coisas como transporte coletivo, segurança pública, habitação popular. Lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás, esses eram termos difíceis de entender também. Mas com o tempo, as pessoas começaram a compreender o que era isso, o que significava e a importância para elas. Mas a gente ainda não consegue entender de questões climáticas, sustentabilidade, que é um palavrão, e que precisa ser traduzido para as pessoas entenderem. Enquanto esse beabá não for de domínio de 100% da população, nada será feito. Nada será feito. E vamos viver de enchente em enchente, de temporal em temporal, de alagamento em alagamento, com um agravamento cada vez maior dos fenômenos climáticos. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do prefeito de São Sebastião do Caí, e ele fazendo um apelo no rádio para que as pessoas que estavam em suas casas, já que o rio estava subindo, saíssem imediatamente, largassem tudo que está lá e fossem para abrigos. Estariam mais seguras nos abrigos. E ele comentou que dezenas de famílias chegaram a ser resgatadas 2 vezes na mesma semana. A pessoa é socorrida pelos bombeiros, retirada de dentro de sua casa e levada para um abrigo. 2 dias, 3 dias depois, ela acha que pode voltar para sua casa. Volta. A água sobe de novo. Os bombeiros vão até lá e resgatam a pessoa mais uma vez. A pessoa vai para o abrigo novamente. Quer dizer, agora é hora de não voltar para os mesmos lugares, e sim de o poder público construir casas novas em lugares seguros. No momento eles não existem. Terão que ser criados esses lugares, longe das regiões condenadas pelas chuvas. Mas para isso é preciso entendimento, é preciso investimento, conscientização sobre o que está acontecendo no clima mundial. Conscientização é uma das palavras mais banalizadas que eu conheço. Tem que fazer a conscientização das pessoas sobre isso, sobre aquilo, sobre o uso das drogas, conscientização das pessoas sobre a desigualdade social. Conscientização é difícil pedir, mas é necessária. Esse ano aqui tem eleições para prefeito e vereadores. Em todo o Brasil, hein? Eu ainda não vi um candidato popular, famoso, bom de voto, que defenda este tema. Só se fala em segurança pública, problema número 1, claro. Em transporte coletivo, vamos diminuir o preço da passagem do ônibus, ou não vamos cobrar a passagem do ônibus. Se fala em obras mirabolantes, agora mais do que nunca vão reconstruir pontes, vão ter que reconstruir a prefeitura, o aeroporto, imagina. Que são coisas necessárias, é claro. Mas é como se os assuntos relacionados ao clima não dessem voto. Eles não falam nada porque não dá voto. O pessoal não entende o que a gente está falando. O próprio jornalismo está condicionado a cobrir enchentes e grandes tragédias naturais, mas não conseguiu, até o momento, achar um jeito de explicar como essas enchentes, essas tragédias naturais podem ser evitadas. Mal comparando, falta uma espécie de manual de sobrevivência e prevenção. O que a gente deve fazer na prática para que essas tragédias não ocorram mais? Você sabe? Eu não sei. Como é que eu posso ajudar? Porque solidariedade, você pegar mantimentos, colocar um caminhão e mandar para o pessoal que está flagelado, isso nós sabemos fazer.
Isso a gente dá aula para o mundo. Mas o que a gente tem que fazer para não precisar chegar nesse ponto? Nós não sabemos, os políticos não sabem. E os bilionários poderosos que dominam o mundo, produzindo cada vez mais, explorando os recursos naturais e estimulando o consumo cada vez maior de seus produtos, esses bilionários fazem de conta que não sabem o que tem que ser feito. A verdade é uma só. Para resumir, o planeta Terra precisa de um respiro. E a gente se fala na próxima crônica.